quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, em todas as regiões mais distantes. Essa foi a palavra que Jesus, quando ressuscitou, e os discípulos ficaram apavorados ou amedrontados, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus. E eu creio que é isso. Quando nós estamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, tudo acontece. E quando nós falamos da obra de missões, isso me emociona, porque eu confesso, irmãos, que eu fugi um pouco. Eu falei, não posso. Como eu vou fazer? Mas a partir do momento que você deixa o Espírito Santo de Deus entrar no seu coração, você dá esse testemunho. Porque Ele nos dá poder, porque só Ele nos dá força para caminhar. A obra não é fácil, mas ela é bem-vinda. Missão não é um ato, é uma obrigação do cristão. É uma obrigação. Se os irmãos hoje estão sentados aqui, esses estão nos ouvindo, o Espírito Santo comove o nosso coração, ele mexe, ele muda. E o nosso testemunho, para começar, o nosso testemunho é a maior obra missionária quando nós temos o nosso testemunho. Então eu fiquei feliz, eu me lembro na época que os irmãos, nós começando ainda, né? E os irmãos de Moçambique nos abraçaram e nós abraçamos. E eu pensei, o pastor falou, como? Mas eu não vi um missionário, uma igreja, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, faltar nada. Os recursos vêm. Ele vem. Não tem que temer. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, tudo acontece, tudo flui. Missão não é um passeio, ela é uma obrigação do cristão. E quando nós começamos assim, o pastor ficou meio assim, como? Mas está aí a obra, os irmãos lá em Moçambique, eu sei, nós aqui reclamamos, né, de vir ali, aqui, e as dificuldades que são muito grandes. Mas quando eu me direcionei, eu levantei a mão para o alto e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor me encheu do Espírito. Eu ainda pude falar da palavra de Deus até os confins, porque onde eu fui eram confins da terra. Mas isso não me impediu de dizer que Deus me salvou, me libertou. E todos nós, irmãos, nós temos essa obrigação. Missionários somos todos nós. Todos nós temos uma missão a cumprir. Temos um ministério. Aí, não, eu sou missionário, eu tenho que ir lá para fora. Não, as missões começam aqui, dentro da nossa casa. Dentro de nós, começa. A partir daí, você segue. Engraçado que essa noite eu não dormi. E alguma coisa me agitava. E eu fiquei, Senhor, por que eu estou assim? Aí eu não conseguia, e me ajoelhei, e me voltou toda a cena
toda a cena quando eu estava na África. E alguma coisa me incomodou. Eu falei, será que eu fiz? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito... Mas não era o meu tempo. Não era. Tem o tempo certo. E quando a irmã cantou esse todavia me alegrarei, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, todavia nós ficamos alegres, felizes. Nossa igreja, a catedral, ela é voltada à parte social, missões, para falar a alegria que é o que Deus nos deu de receber. Então, é uma palavra que eu tinha até feito outro esboço, mas Deus me fez direcionar a falar sobre essa obra. Irmãos, cada um de vocês são missionários. Porque a partir do momento que o Espírito Santo falou contigo e fala com você, ele mexe conosco. Porque não haveria um missionário que, se não fosse o poder do Espírito Santo, que teria coragem de ir. Não iria. Quem? Olha, você vai lugares que eu não posso, é os confins da terra mesmo. Mas se você não tiver esse poder do Espírito Santo, a sua obra é em vão. Mas quando o Espírito Santo nos direciona, irmãos, tudo acontece, tudo flui, verbas chegam e fica a raiz. Então, eu quero dizer para os irmãos nessa hora, era outra coisa, mas o Senhor tem falado no meu coração. E quando eu acordei de manhã, foi quando eu me lembrei do hino que a irmã falou. Eu me alegrarei, chorei à noite, mas de manhã eu estava feliz. Mas quem faz isso conosco? Quem é? Quem que nos alegra quando nós estamos na presença do Senhor? É o Espírito Santo de Deus. E Jesus prometeu, ele foi ao Pai, mas ele deixou conosco essa coragem que é o Espírito Santo. Então, irmãos, aqui eu estava lendo assim: mas recebereis poder. Olha que o Senhor fala: recebereis poder. Todos nós receberemos poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, todos nós somos um pouco de missionários. Então, é assim essa palavra que eu quero dizer para os irmãos. E outra assim: quando é Deus que chama, nada falta, porque é direcionado pelo Espírito Santo. Nada falta. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, não falta. Eu não conheço, não nos falta nada. E como o pastor falou, muitas vezes nós estamos reclamando, né? Nós andamos aqui, ali, e esses irmãos que estão ali, a dificuldade, mas eu garanto que eles estão felizes, estão glorificando a Deus. Então é essa palavra que eu quero deixar, porque nós temos nosso irmão missionário, que vai falar, explanar melhor sobre o que Deus quer para nós, até a sua volta. E eu faço com os irmãos, todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão a fazer. Nada de preguiça, porque quando o Senhor deixa o Espírito Santo, nós estamos revestidos com esse poder. Então, está aqui a palavra para o irmão. Nosso irmão vai explanar melhor sobre o que é missões. E eu agradeço ao Senhor. E vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo de Deus toque cada coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Eis-me aqui, Senhor. Fala em cada coração, que o irmão possa estar com o Espírito Santo, possa tocar no coração de cada um, que reveste com esse poder, essa alegria. Ó Senhor, nos abençoe a nossa igreja, abençoa todos os missionários, aonde eles estiverem. Senhor, o Senhor mesmo falou e disse: tereis poder através do Espírito Santo, eu vos deixo. E eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmão, graça e paz, amém. Bom estarmos de novo reunidos. Quero cumprimentar os irmãos, cada um deles em casa. Sinta abraçado, sinta tocado por nós. Quero aqui mandar um grande abraço aos irmãos em Moçambique. E eu quero me apresentar aqui nessa noite. Às vezes nem em casa, nem todos me conhecem. Eu me chamo Marcelo Vasconcelos, um homem destinado a falar de Cristo. Sou casado com a Cristiane, juntos somos pais do Luiz Fernando e também somos pais do Lucas. E quando eu cheguei, na vida da Cris, eu já era pai do Tiago e do Rafael. E para a glória de Deus, essa semana estou muito feliz, porque recebi notícia que eu vou ser vovô. Então eu estou muito feliz por isso. Glória a Deus por isso, porque quando Deus nos permite a ver a nossa geração, temos que ser extremamente grato, fruto dos nossos frutos. Amém? Amados, nós já oramos nesta noite, nós já louvamos, e nessa noite eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês. Eu quero trazer uma palavra que venha trazer mudança. E eu peço para vocês que vocês abrem o entendimento de vocês. Vocês podem ficarem de pé aqui um pouquinho, todos vocês? Pode deixar as coisas na cadeira aí. Vocês em casa também podem fazer, tá? Façam, porque isso vai ajudar. Abra os braços. Respire fundo. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. Ou pode acompanhar pelo telão também. A palavra de Deus diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. E então nós vamos começar aqui a falar sobre generosidade. E eu quero, sem sombra de dúvida, já dizer para você que a generosidade, ela cura a alma. Isso mesmo. A generosidade, ela cura a alma. E eu quero falar aqui embasado em estudo científico e respaldado pela Bíblia, do que eu estou falando para vocês nesta noite. E se você entender o que a generosidade traz para você, eu quero afirmar que uma chave vai virar na sua vida. Mudanças vão acontecer. Generosidade. O Aurélio diz assim: quem gosta de dar, quem perdoa facilmente, quem é nobre e quem é leal.
Ao contrário da generosidade, nós temos o egoísmo. E o egoísmo diz assim: obstinado, vilão, mesquinho, imprudente, pão duro, infecundo, canhinho, improdutivo, miserável, avarento, infértil, mão de vaca, o ditado popular. Amados, a generosidade, ela traz uma transformação na sua vida. Estudos científicos aprovam que um ato de generosidade, ela mexe com toda a nossa estrutura. Nós temos 2 hemisférios no cérebro, um deles se chama simpático. E quando nós praticamos a generosidade, este lado, esse hemisfério, ele é tocado. Por quê? Veja bem, quando eu ajudo, quando eu me permito, quando eu visualizo alguém precisando atravessar uma rua, e eu me disponho a ir lá, pegar a mão desta pessoa e atravessar a rua com ela, olha o que acontece. Eu sou impactado. Um senso de utilidade vem sobre mim. E então eu já tenho uma autoconfiança. E isso vai transformando as coisas dentro de mim. Isso já vai trazendo uma leveza. Porque a autoconfiança, o senso de você ser útil, ele começa a mudar, a impactar esse hemisfério do nosso cérebro. Então o ato de ser generoso, ele cura a alma. Estudos afirmam que pessoas que se dispõem a ser generosas, elas não são depressivas, ou são curadas da depressão. Por quê? Porque há um poder em ser generoso. Há um poder tremendo em ser bondoso. Há um poder em dividir. Há um poder em estender a mão. Há um poder transformador que vai reprogramar a sua mente. Aleluia, Jesus. A generosidade, ela traz refrigério para a alma. Todos aqui sabem que nós somos formados de alma, não é isso? Corpo, não é isso? Mente e a generosidade, ela traz satisfação para a alma. Quando eu falo alma, eu me refiro à mente. A alma está aqui. Espírito está aqui. E habitamos em um corpo. Amém? A generosidade, ela traz superioridade. Isso tudo estou falando que um ato de generosidade, um ato de ser generoso, ele vai trazer refrigério, ele vai trazer satisfação, ele vai trazer o sentimento de superioridade, ele vai trazer um sentimento de autoestima, autoapreciação, ele vai te potencializar, ele vai transformar o teu humor, ele vai mudar a sua fisionomia. Pega isso para a tua alma, pega isso para a tua mente, é transformador. Ao contrário disso, amados, o egoísmo, ele traz a depressão, ele traz a opressão, ele traz a obscuridade, ele traz o ódio, ele traz a negação. O egoísmo, ele traz a enfermidade.
Estudos confirmam isso. E a palavra de Deus também. Tem palavra? Tem. Olha aqui. Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio, olha bem, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amado, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Nós temos que expandir a nossa mente. Nós temos que olhar para esta palavra e começar a ver o que temos feito, a olhar para nós. Às vezes nós temos reclamado porque estamos em certa situação, porque não temos cumprido os princípios tão básicos em nossa vida, princípios tão básicos de ser cumprido. Um generoso, quando ele vê uma possibilidade de ajudar, ele está ali presente. O egoísta é aquele que quando vê ali fala: só hoje eu estou aqui, para que eu vou ajudar só hoje? E amanhã quem que vai ajudar? Gente, eu enlouqueço quando eu escuto uma palavra dessa. Eu enlouqueço quando uma pessoa fala assim: para que estão dando comida para os mendigos hoje? Amanhã eles não têm. Ei, o momento em que Deus está te dando a oportunidade de você ser generoso é aquele momento, não é amanhã e nem ontem. É aquele momento. Eu falo que até os mendigos é propósito de Deus. Quando Deus colocou o irmão Johnny lá na África, não foi à toa, não foi para tratar aquele povo africano, foi para tratar foi ela. Era o momento dela. O egoísta, ele não consegue enxergar isso. Para que eu vou ajudar hoje se amanhã não tem ninguém para ajudar? Isso é um pensamento mesquinho. Desculpa, esse é um pensamento diabólico. Porque o momento em que Deus está tratando com você é aquele. Quando Deus te coloca alguém no semáforo pedindo alguma coisa para você, é uma oportunidade. Pense nisso. É muito melhor você estar na posição de dar do que de pedir. É muito melhor. E isso é transformador. A generosidade é saúde. Eu quero falar para vocês disso. Está aqui na palavra. Traz alívio, traz cura, traz bom humor, traz alegria. Quem dá com alegria. A palavra diz. A palavra ela é clara. Quem dá com alegria. Isso é libertador, gente. Às vezes a prosperidade não tem chegado porque você tem deixado de ser generoso. Você não tem tão pouco que você não pode contribuir. Você não sabe tão pouco que você não pode ensinar. E você não sabe muito que não possa aprender. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Temos sido um povo mau. Temos nos comportado mal. Porque nós não temos aprendido ou nos permitido a compartilhar. Essa palavra, essa música ela está muito bem hoje nas redes sociais. Compartilha aqui, compartilha ali. Ai, compartilha. Ei, vamos compartilhar o pão de cada dia. O pão de cada dia, meu amado. Vamos compartilhar um abraço. Vamos compartilhar uma hora de conversa. Vamos compartilhar um conselho. Vamos compartilhar palavras de amor. Eu pergunto para você: você tem olhado para o seu filho e dito assim: eu te amo? Ou quanto tempo faz que você não faz isso? Você não olha para sua esposa e diz: eu te amo? Você não liga para sua mãe: eu te amo? Você não liga para o seu irmão: eu te amo? É tão difícil a pessoa falar eu te amo hoje. É tão difícil. Isso é generosidade. Aleluia, Jesus. Pesquisas confirmam que as pessoas que oferecem para ajudar as outras costumam ter uma saúde melhor. Elas têm menos dores, são menos deprimidas,
Ser generoso faz bem até para as pessoas que têm doenças crônicas, como esclerose múltiplas e AIDS. Os estudos comprovam que essas pessoas, elas conseguem sobreviver a essas doenças só pelo fato de ser generosas. Elas não, às vezes não conseguem eliminar, mas pelo fato dela ser generosa, ela consegue viver com essa doença. E isso me lembra um livro que eu li, de uma história de um pastor, aleluia Jesus, de uma história de um pastor, que a mulher dele tinha exatamente esclerose múltipla, e quando ele foi impactado com essa notícia, de que ela tinha esclerose múltipla, ele ficou perdido, ele e ela, não sabia o que fazer. O médico disse que em pouco tempo ela perderia toda a noção, ela perderia toda a sua mente, ela não conseguiria cuidar de filhos e nem nada. E eles se desesperaram, se bateram, se até sentiram tão fragilizados, mas permaneceram na fé. E ela termina esse livro dizendo: hoje eu tenho quase 50 anos e Deus já me permitiu ver meu neto. Ou seja, a generosidade, a bondade faz a pessoa atravessar esses momentos. Estudos confirmam isso. Não estou falando aleatório, a palavra confirma isso. Em ser generoso. Tem gente achando que generosidade é somente dinheiro. Tem gente achando que não, generosidade são umas coisas simples. É no tempo, é no falar. Ei, você pode ser generoso de tanta forma. É ajudar a uma pessoa a atravessar uma rua. É você ver a pessoa e ter compaixão. O sentimento de compaixão é algo extraordinário. Para que o nosso organismo gere esse sentimento, há um processo. E o sentimento de compaixão, ele é saudável. E nós devemos ter esse sentimento. Nós devemos expelir aos outros essa emoção, manifestar isso. Isso é necessário. Um estudo com alcoólatras em tratamento mostrou que quando eles fazem coisas para ajudar outras pessoas, ficam muito menos deprimidos e têm menos recaídas. Olha só, gente, isso são atos generosos. Nós estamos falando de coisas de generosidade. Isso vira uma chave na mente. A improdutividade, ela está ligada com a miséria. A improdutividade, ela está ligada com o egoísmo. Entende isso? Entende isso? O quanto isso é poderoso. Nós temos irmãos hoje lá na África. Eu fico assim lisonjeado se eu puder saber que eu estou alcançando a África. Eu não estou falando, eu estou falando sentimento individual meu. Olha, aquele dia que nós estávamos no mercado, quando eu olhava para aqueles carrinhos e eu vi uma pessoa colocando uma mercadoria lá, eu imaginava assim: cara, olha o quanto isso é poderoso. Esse pacote de macarrão vai parar numa casa onde uma pessoa que está precisando comer vai alimentar muita gente. Cara, isso é grandioso. Deus não vai deixar isso passar em branco. Não sei quem era aquela pessoa, quem deu, mas Deus não vai deixar isso passar em branco. É muito poderoso isso. E eu não sei a Cida, mas eu não queria sair de lá, porque aquilo me preenchia, aquilo me trazia uma energia boa, não era isso, Cida? Trazia uma energia boa, nós queríamos ficar, nós queríamos ganhar mais, porque é um ato generoso, ele traz transformação, ele nos faz sentir útil, otimista, ele nos faz sentir valoroso. Eu estava me sentindo valoroso ali pedindo alimento, aquilo para mim estava sendo rico. A hora passou que eu não vi, eu não quis nem almoçar. Eu não lembrei de que se tinha problema, não tinha. É transformador. A generosidade, a bondade é transformador.
traz libertação, traz luz, traz clareza. Isso é tudo, amado. A palavra de Deus diz assim em Coríntios 9:11: vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Amados, olha que palavra! Como eu vou prosperar se eu não for generoso? Como eu quero prosperar se eu não sei repartir? Como eu quero ser generoso? Como eu quero prosperar vendo meu irmão morrendo de fome, passando por necessidades, se eu não tenho compaixão para dividir? E a palavra é muito clara: vocês serão enriquecidos de toda forma, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Essa palavra é o que o pastor Eduardo e a irmã Dione disse aqui. Amigo, se você contribuir para Moçambique, a sua generosidade, ela está se transformando em graças para Deus. É isso. A generosidade sua está se transformando em ação de graça. É poderoso demais, amados. Você está tocando os céus. Veja, você está tocando os céus. Sabe o que o inimigo tem feito hoje em dia? O diabo tem colocado na cabeça das pessoas: eu não vou ajudar nada, esse dinheiro não vai chegar lá nada. Este é um pensamento egoísta, e eu comprovo isso. Esse é um pensamento egoísta, mesquinho. Você lembra do mendigo ali, que tinha que dar de comer hoje? Para que eu vou dar de comer hoje, se amanhã não tem quem dar? Não deixa ele com fome a partir de hoje. Mesquinho. E provavelmente essa pessoa que tem esse pensamento, ela tem problema com relacionamento, que é o pensamento, ela é egoísta. Ela não tem bom círculo de amizade, ela é egoísta. Ela é egoísta ao ponto de só dar uma coisa para a outra pessoa quando já não serve mais. Ela é opresa. A mente dela está sobre um cativeiro. Ela vive numa escuridão. Ela não consegue ter harmonia. Da forma como ela vive, de repente ela tem manifestado a outra pessoa. Isso simplesmente é uma manifestação do que ela vive. Entende isso? Aleluia, Jesus. Porque generoso faz tão bem. Estudos concluem que a generosidade dispersa sentimentos de compaixão, sentimentos de desapego, sentimentos de amor, sentimentos de bondade. Com isso, diminuindo assim os sentimentos negativos, reduz o estresse e também a hipertensão. Gente, e é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Aleluia, Jesus. Um estudo com um viúvo mostrou que os que ajudavam a outra pessoa se recuperavam mais rápido da depressão. Ele era muito depressivo. A esposa dele morreu e ele se entregou à depressão. Ele achou que a vida dele não tinha mais continuidade. E uma certa feita, a pessoa, um grupo de amigos chamou ele para fazer e começar a fazer um trabalho voluntário em ajudar pessoas. E ele então, ele era um cabeleireiro, passou a ir cortar cabelo de mendigos. E ele afirma, o depoimento dele, que ele se curou da depressão. É o ato da generosidade.
é o ato do dar, é o ato do compartilhar. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 9, 7. A generosidade, ela não tem interesse. A generosidade, ela não é troca. Paulo era um homem que poderia ter aproveitado de tudo isso. O apóstolo Paulo, ele poderia ter se enriquecido, porque todos queriam ajudá-lo e muito. Mas o que aquele homem fazia era por amor. Ele entendia o que era generosidade. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele preferia trabalhar para o seu sustento, porque o que ele fazia para Deus não era por troca. Enquanto você estiver fazendo coisas achando que você está sendo generoso, pensando numa troca, isso não é generosidade. Isso não é um coração generoso. Isso não é compartilhar. O compartilhar, meu amigo, é quando você tem e você fala: ó, toma aqui, eu não sei se eu vou ter amanhã, mas toma aqui. É não ter nenhum interesse. A generosidade, ela não é uma barganha sua com Deus. Ser generoso é uma obrigação nossa. E nós vamos ver mais para frente, porque eu vou falar aonde está. Por que nós temos que ser assim? Porque isso está impresso em nós. Ser generoso é algo que você tem que fazer voluntariamente. Você nasceu. Eu quero dizer que você foi feito para isso. Nós fomos feitos para compartilhar. Nós fomos feitos para viver em união. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Nós fomos feitos para dividir. Nós fomos feitos para contribuir. E hoje nós vemos um mundo egoísta, individualista. Um mundo que pensa em si próprio, que não está nem aí para o outro. O amor se esfriou a tal ponto que a palavra generosidade nunca mais foi nem encontrada. Deus não quer trocar, Deus não tem interesse em trocar as coisas. Deus poderia mandar maná, não é isso? No deserto Ele não mandou? Mandou, e Ele poderia fazer isso novamente. Mandar maná para esse povo que necessita, mandar o cobertor. Não, Ele deixou isso para mim e para você. E um dia, isso vai ser cobrado. E um dia haverá um acerto de conta. Sabe o que eu sempre falo que essa palavra, ela sempre me traz assim uma certa aflição. Muitos dirão Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque essa palavra é para nós que está aqui dentro da igreja, não é para o ímpio. Muitos, por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito. Fez em parte, fez aquilo que estava nos holofotes, fez aquilo que chamava atenção, fez aquilo que tinha foto, fez aquilo que foi para o Facebook, fez aquilo que foi para a rede social, mas não fez o que era para ter sido feito. Saiba disso. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, e não vai entrar no reino do céu. E essa palavra, eu invoco com ela, falo: Deus, temos que nos posicionar, irmãos. Temos que nos posicionar. Jesus ensinava aos seus discípulos acerca da generosidade. Lucas 6, 37, 38 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-se-ão, dai e será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão em vossos regaços, porque com a mesma medida que medires, também será medido. Com a mesma medida
Essa palavra é muito usada e foi usada por muito tempo como uma palavra para a questão de uma oferta, mas aqui o Senhor estava falando exatamente da generosidade, da comunhão, do compartilhar. Ele falava exatamente disso. Ele falava: olha, se você der, você vai receber. Agora, você vai receber com a mesma medida. Se você tem dado com o coração apertado, meu amigo, se você tem dado de uma forma errada, isso não vai valer nada. É com a mesma medida, é com a mesma forma. A gratidão, ela acompanha a generosidade, está junto. E eu quero trazer isso para a tua mente nessa noite. Uma transformação, de você sair daqui disposto a ajudar, disposto a contribuir de alguma forma, disposto de estender as mãos, disposto a viver algo novo na sua vida, disposto de trazer cura para a tua mente, de trazer uma libertação, disposto a você a viver do melhor desta palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que nós comeremos o melhor desta terra, nós comeremos o melhor dessa terra, se nós estivermos alinhados com esse propósito, com o conhecimento da palavra, se nós estivermos alinhados com o princípio, se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus nos afirma. Aleluia, Jesus. Provérbio 11